Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esta transmissão da Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, RELEP. Diante do sucesso da primeira edição, iniciamos hoje o segundo ciclo de transmissão RELEP e Diálogos. Serão 4 lives ao longo do mês de junho, contando com 6 pesquisadores e 2 pesquisadoras. Bom, eu sou o Gandra e serei o mediador em todo esse período do mês de junho. Também aviso que já estão disponíveis em nossas plataformas digitais o material de divulgação, bem como toda a programação do mês. Portanto, siga-nos e compartilhe em suas redes sociais. Ao fazer isso, certamente você estará contribuindo para a fomentação das pesquisas acadêmicas a respeito dos pentecostalismos. O objetivo da RELEP é contribuir para a fomentação do conhecimento nesse período de pandemia. Aliás, lamentamos profundamente todas as mortes ocorridas no país, totalizando até ontem 34 mil óbitos. Nossos sinceros sentimentos e nossa solidariedade a todas as famílias enlutadas, que experimentam nesse momento muita dor e sofrimento. Para você que é novo por aqui, a Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais surgiu em 1998, na cidade do México, com a participação de pesquisadores brasileiros, sendo que o Núcleo RELEP Brasil iniciou as suas atividades em 2012. Além da participação nos encontros continentais, o Núcleo Brasil realiza encontros nacionais e regionais. No site da RELEP, relep.org.br, você encontrará materiais de pesquisa, bem como boa parte da produção acadêmica dos pesquisadores e das pesquisadoras ligadas à RELEP. Importante destacar que a RELEP é uma rede que tem como eixo norteador reunir pesquisadores das mais diversas áreas que pesquisam sobre os pentecostalismos. Desse modo, para participar da rede, basta se aproximar, participar dos eventos e compartilhar as suas pesquisas. Uma informação importante: não é preciso apresentar antecedentes ideológicos e muito menos profissão de fé para participar da rede. Veja, trata-se de um equívoco analisar a rede a partir de uma declaração de fé institucional ou qualquer outro documento eclesiástico doutrinal. Somos pesquisadores e pesquisadoras cujo vínculo principal se dá pelo objeto de pesquisa, os pentecostalismos. Bom, feito esse esclarecimento, ou esses esclarecimentos iniciais, vamos apresentar os pesquisadores da transmissão de hoje. Bom, eu estou aqui e é com muita alegria que eu vos apresento o meu amigo Vitor Breno. Vitor Breno, está me ouvindo? Tudo certo? Ok. Boa tarde, Gandra. Então vamos lá. Boa tarde para todos. Boa tarde. Boa tarde. Bom te ver aqui. Bom, prazer, o Vitor Breno, né, então é com muita alegria que eu apresento, né, o meu amigo de Fortaleza, né, Vitor? Exatamente. Fortaleza, Ceará, o Vitor Breno. Ele é doutorando em Ciências das Religiões pela Universidade Federal da Paraíba, o FPB. Está correto, Vitor? Perfeito, isso mesmo, meu amigo. Muito bom. E também, né, com muita alegria, né, eu apresento o meu amigo da cidade de São Paulo, Maxwell Fajardo. Ele é doutor em História pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, a UMESP, onde defendeu em 2015 a tese Onde a Luta se Travar, a expansão das Assembleias de Deus no Brasil Urbano,
de 1946 a 1980. Bom, seja bem-vindo, então, meu amigo Maxwell, e seja bem-vindo também o meu amigo Vitor. Bom, obrigado. nós vamos seguir com o mesmo formato. 2 apresentações de 20 minutos e, no final, então, abre-se a interação com os participantes. Por isso, então, eu faço as ponderações, né? Ou melhor, por isso, faça as suas ponderações e perguntas nos comentários da live. Como na última transmissão, o tema central é as Assembleias de Deus. Sem mais delongas, iniciamos ouvindo o Dr. Maxwell Farjado com o título Assembleias de Deus no Brasil, uma proposta de leitura histórica. Bom, tá contigo aí, Maxwell. Fica à vontade, meu querido. Bom, boa tarde, Gandra, boa tarde, Breno. É uma satisfação, uma alegria imensa poder estar abrindo esse segundo ciclo de palestras da Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, a RELEP. É uma satisfação poder estar participando e conversando também com você que nos acompanha aí na internet, na página da RELEP. Aproveitamos para parabenizar a equipe da RELEP, o comitê gestor, por essa iniciativa e agradecer aí pelo convite que foi feito a mim de falar um pouco sobre as minhas pesquisas a respeito da história da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Bom, como diz aí o título da minha fala, as Assembleias de Deus no Brasil, uma proposta de leitura histórica, eu quero apresentar aqui nesses 20 minutos alguns pontos da minha pesquisa de doutorado. Como o Gandra comentou, ela foi defendida no ano de 2015 no Departamento de História da Universidade Estadual Paulista. Portanto, trata-se aí de uma pesquisa que procurou analisar o crescimento das Assembleias de Deus sobre a perspectiva histórica. Então, nosso foco ele não é um foco teológico, mas sim nós estudamos a instituição Assembleia de Deus nos seus desdobramentos históricos. A pesquisa ela foi concluída em 2015, em 2017 ela foi publicada em livro. O título do livro, Onde a Luta se Travar, uma história das Assembleias de Deus no Brasil, e no finalzinho do ano passado, 2019, foi publicada a segunda edição do livro, uma versão atualizada, que está aqui na minha mão, eu aproveito para apresentar também, que está disponível, está disponível no site da editora Recriar, Onde a Luta se Travar, uma história das Assembleias de Deus no Brasil, segunda edição. E eu quero tratar aqui a ideia geral dessa pesquisa sobre as Assembleias de Deus, e como toda pesquisa acadêmica, ela sempre parte de um problema. E qual foi o problema que eu procurei discutir? Bom, o que me chamou a atenção para começar a iniciar essa pesquisa foram 2 aspectos envolvendo as Assembleias de Deus. O primeiro é o crescimento das Assembleias de Deus. De acordo com o censo 2010, as Assembleias de Deus têm mais de 12 milhões de membros. É o maior grupo evangélico do país e também o segundo maior grupo religioso do Brasil, perdendo em números apenas para a Igreja Católica. E me chamou bastante atenção esse crescimento das Assembleias de Deus, o investigar as razões históricas para este crescimento. Embora já existam várias pesquisas, o tema do crescimento dos pentecostalismos, das igrejas pentecostais como um todo, já é um tema frequente na academia, e na década de 60 já existiam pesquisas discutindo o crescimento do movimento pentecostal. Portanto, a minha problemática era estudar o crescimento específico das Assembleias de Deus. Então, o que há de específico nas Assembleias de Deus? Nós já há várias pesquisas sobre o crescimento do pentecostalismo de uma forma geral, mas o que a gente pode dizer especificamente das Assembleias de Deus? Até porque, comparando com outras denominações, como, por exemplo, a Congregação Cristã no Brasil, que foi fundada um pouco antes das Assembleias de Deus, né? As Assembleias de Deus têm 12 milhões, e você pega a Congregação Cristã no Brasil, por exemplo, ela tem 2 milhões, né, de membros. Então, o que explica essas questões específicas do crescimento assembleano? Essa foi uma primeira problemática.
E o segundo problema é o entendimento do que é a Assembleia de Deus. Então, quem olha de fora, muitas vezes entende a Assembleia de Deus como um grupo monolítico, né? Como uma igreja que tem uma liderança única. Então, eu falo lá na introdução da pesquisa, por exemplo, no ano de 2013, houve uma reportagem no Jornal Nacional sobre a Assembleia de Deus e falava-se lá, foi eleito o novo presidente da Assembleia de Deus. E, na realidade, não existe essa figura do presidente da Assembleia de Deus como se fosse um bloco único. Porque a Assembleia de Deus ela é dividida em vários grupos, são os ministérios, são as convenções. Inclusive, quem viaja de carro por qualquer localidade do país, é muito provável que vai cruzar durante a sua viagem com algum templo assembleiano, um pequeno templo, um grande templo. A Assembleia de Deus estará ali presente, ela está espalhada por todo o país. No entanto, o observador vai notar que sempre depois do nome Assembleia de Deus tem alguma coisa depois. Assembleia de Deus Ministério do Belém, Ministério de Madureira, sempre há alguma coisa após a Assembleia de Deus. Porque a Assembleia de Deus ela não é um grupo único, ela é dividida nesses grupos chamados de ministérios, que são redes de igreja, cada um delas com o seu próprio presidente, e além dos ministérios, há também as convenções. E tema que foi bastante explorado pela Marina Correia, que esteve aqui no diálogo da semana passada, né? Essa questão dos ministérios e das convenções assembleianas. E o que a gente observou na pesquisa, que eu pude observar na pesquisa, e que eu entendo que é uma das coisas que nos ajuda a entender esse crescimento assembleiano, é justamente essa ligação entre as duas coisas. Essa ligação entre o crescimento da igreja e esta divisão em vários ministérios. E o que eu acho interessante é o seguinte, né? Ela é dividida em vários ministérios, tem várias divisões internas, algumas bem complexas, né? Essas divisões entre ministérios, convenções, é uma divisão bastante complexa, às vezes até o próprio assembleiano acaba se confundindo, né? Ao tentar explicar os vínculos entre ministérios, convenções, enfim. E eu entendo que o crescimento das Assembleias de Deus no Brasil está, de certa forma, ligado a esta fragmentação. E aí apareceu a primeira questão que eu levantei na pesquisa. Inicialmente, quando eu comecei a pesquisar a história das Assembleias de Deus, eu usava esse termo. Eu dizia, olha, a Assembleia de Deus é uma igreja que está fragmentada. No entanto, pensando bem nessa metáfora aí da fragmentação, nós percebemos que a fragmentação talvez não seja o melhor termo para se referir às Assembleias de Deus. Porque o que é uma coisa fragmentada? Né? Algo que está quebrado, né? Então, quando você quebra um copo, por exemplo, ele se fragmenta e você tem vários pedacinhos e não há mais uma ligação entre um e outro. Né? E o que a gente observa nas Assembleias de Deus não é uma fragmentação nesse sentido. Né? A igreja ela não se quebrou e os blocos independentes não têm mais nenhuma ligação entre elas. Pelo contrário, esse espraiamento das Assembleias de Deus em vários ministérios, o que a gente observa é que existem alguns elementos que de fato se romperam, mas existem outros elementos que se mantiveram. E por conta disso, o termo que eu utilizei é o esgarçamento da igreja. Porque o que é o esgarçamento? Então eu penso num tecido que é composto por vários fios, e esse tecido, em determinado momento, ele sofre a pressão. E à medida que ele vai sofrendo a pressão, há alguns fios que se rompem e outros fios que permanecem ainda juntos. À medida que a pressão vai aumentando, há fios que se rompem e há fios que continuam ligados. Esse é o processo de esgarçamento. E o que a gente observa na história das Assembleias de Deus foi justamente esse processo de esgarçamento da instituição. Então, quando você observa hoje as Assembleias de Deus, ao mesmo tempo que elas estão quebradas, divididas em um sem número de ministérios, para ter uma ideia, uma pesquisa de estrado que eu fiz no bairro de Perus, que é um bairro de periferia de São Paulo, só num bairro de 70 mil habitantes eu encontrei 24 ministérios diferentes das Assembleias de Deus. Isso dentro de um bairro de 70 mil habitantes. A Assembleia de Deus ela está dividida em um sem número de ministérios. Então, ao mesmo tempo que são vários pedaços, por outro lado, existem alguns elementos que você consegue observar nesses ministérios. Ou seja, há fios na história da Assembleia de Deus que se romperam e há fios que permanecem. Há fios que ainda permanecem, que a gente percebe que estão perto, já estão muito próximos do rompimento. Então, são vários elementos.
Então, o que eu estudei nessa pesquisa foi como que esses fios foram trançados. E eu observei que esses fios que ligam as Assembleias de Deus, e é sempre importante destacar isso, as Assembleias de Deus sempre sendo citadas no plural, não existe uma Assembleia de Deus singular no país, mas são Assembleias de Deus. O que ligam essas Assembleias de Deus são esses fios, alguns muito fortes ainda, e outros nem tantos, outros que já se romperam. E eu observei que, pelo menos até a década de 90, as Assembleias de Deus tinham alguns fios institucional que eram muito firmes, que permitiam que esses diferentes ministérios se conectassem, né? E o que vem a ser esses fios institucionais? Então, até a década de 90, tínhamos, por exemplo, uma editora única que conseguia, de certa forma, dialogar com quase a totalidade desses grupos assembleianos. Nós tínhamos uma única convenção, né? A maior parte dos assembleianos estava ligado sobre uma única convenção. Tínhamos um jornal, que é o Jornal Mensageiro da Paz, né? Que até determinado momento circulava entre todos esses campos assembleianos, a harpa cristã, as revistas de escola dominical. Esses eram elementos, eram fios de ordem institucional que garantiam um pouco de coesão a essa multiplicidade assembleiana. No entanto, com o desenvolvimento histórico da igreja, esses fios foram se rompendo. Então, esses elementos que eu citei aqui já não abarcam toda a denominação. Há editoras, há várias convenções, há vários jornais. Talvez um fio que demore mais aí para se romper é a harpa cristã, né? Você circula entre diferentes ministérios assembleianos e essa tradição da harpa cristã ainda aparece na maior parte deles, embora talvez não na sua totalidade. Então esses são exemplos de fios que garantiam aí ou pelo menos uma tentativa aí de unidade institucional aí. Perdemos o contato com o nosso amigo Maxwell. Acho que deve ter caído a conexão dele, né? Isso. Caiu a conexão do Maxwell, mas então a gente pode fazer o seguinte, Vitor, você pode ir apresentando as suas considerações, okay. E daí então a gente retoma posteriormente com o Maxwell Fajardo. Pode ser assim? Pode ser. Então, ótimo. Já otimiza enquanto isso você veio com ele, né? O que aconteceu. Exatamente. Deixa comigo. Tranquilo, sem problemas. Pode ficar à vontade, Vitor. Tranquilo. Então, o doutorando Vitor Breno, trabalhando as ADs e o mundo moderno. Fica à vontade, a palavra é tua. Obrigado, amigo. Então, antes de mais nada, Gandra, boa tarde. O Maxwell acabou caindo, mas boa tarde para ele e para todo mundo. Voltou. Ô, Vitor, desculpa. Como ele voltou rápido, a gente passa para ele, pode ser? Tranquilo, sem nenhum problema. Caiu a conexão, mas permanece na graça, né, Maxwell? Vamos lá, então. Não caiu da graça, pelo menos, né? Maxwell, fica à vontade. Acho que a conexão do Maxwell não está tão boa. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Sim. Pode continuar. Perfeito. O justo, ele cai, mas ele volta, né? Não conseguimos estabelecer aí a conexão. Então, como nós dizíamos, então há esses fios que se romperam e há alguns fios aí que permanecem, que ainda continuam a dar o mínimo dessa identidade assembleiana que está esparsa, né, entre esses diferentes ministérios. E por que isso acontece? Porque as Assembleias de Deus, elas começaram, né, no sistema congregacional, né, que é aquele sistema de administração eclesiástica onde cada igreja é independente. Essa era a proposta inicial lá dos suecos, né? Você tinha igrejas independentes, uma convenção onde eram reunidos dessa igreja para tomarem decisões comuns, mas cada uma dessas igrejas era independente. O que aconteceu no desenvolvimento histórico das Assembleias de Deus é que essas igrejas independentes se tornaram redes de igrejas independentes, que depois se transformaram em ministérios. Então, o
que nós temos hoje não é nem o sistema congregacional ali original, porque são igrejas independentes. O que nós temos nas Assembleias de Deus são redes de igrejas que são independentes. Isso é o campo assembleiano, pensando aqui no campo, naquela proposta de Bourdieu, né? O campo com vários atores, né, que disputam ali pelo espaço dentro do campo, assim que está organizada as Assembleias de Deus hoje. Então eu procuro estudar aí na minha pesquisa como que esses fios eles foram trançados, né, como que essa tradição assembleiana ela foi trançada, ela foi elaborada no decorrer do ano, no decorrer dos anos, né, dos mais de 100 anos aí de história da igreja. E o que a gente percebe é que nessa cultura assembleiana existem vários elementos que se entrecruzaram na história assembleiana e que permitiram essa criação dessa identidade assembleiana, desses fios que unem esses diferentes ministérios. Então, veja, as Assembleias de Deus, elas tiveram a influência dos missionários suecos, e depois elas se juntaram à experiência dos pastores do norte e do nordeste do país. Depois ela veio para o sudeste do país e se encontrou com uma cultura metropolitana nas grandes metrópoles que estavam em formação. Então todo esse processo, né, de diferentes culturas se entrelaçam para formar o que é chamado de identidade assembleiana, né? Então, o período em que as Assembleias de Deus mais cresceram, né, em sua história foi justamente por conta desse processo de industrialização, esse processo de migração. Então, ela nasceu em Belém do Pará, depois foi para o nordeste do país, depois veio para os estados do sudeste, e existem vários atores que participaram dessa história. Então, os pastores lá no nordeste, os missionários suecos, depois vieram os missionários estadunidenses, que também deram a sua contribuição. Então, na história das Assembleias de Deus, há esse entrecruzamento de diferentes culturas que deram esta forma toda típica, toda especial a esta denominação. E o que a gente observou, então, que as Assembleias de Deus, no decorrer da sua história, elas se adaptaram a diferentes momentos. Então, num primeiro momento, estava naquele ambiente rural, e ela pega justamente esse período da industrialização brasileira, e a igreja acaba dando respostas a esse momento da industrialização, né? Veja que coisa interessante. No terceiro capítulo, por exemplo, eu estudo o crescimento das Assembleias de Deus na cidade de São Paulo. E a gente percebe como esse crescimento assembleiano nem sempre foi fruto de um processo planejado, né, de ação de igrejas. As igrejas, elas iam se estabelecendo à medida que os migrantes iam se estabelecendo em São Paulo. Até que se você pegar um mapa da cidade de São Paulo e observar os antigos bairros operários, que hoje já não são mais bairros operários, são bairros são as antigas igrejas daquela... igreja, ela cresceu em paralelo com a formação da própria periferia de São Paulo. Ela foi se adaptando a essa realidade da constituição da periferia de São Paulo. Né? Então, as Assembleias de Deus, elas foram encontrando essas situações e foram se adaptando a essas diferentes circunstâncias. Como eu disse, né, há esse entrecruzamento de diferentes experiências, de diferentes regionalidades que acabaram contribuindo para a formação das Assembleias de Deus. Por exemplo, embora você tenha diferentes ministérios, né, parece que tem aquele estilão de culto assembleiano que você consegue diferente, tanto quanto aí os cargos clássicos assembleianos, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor. E há uma questão interessante, por exemplo, no cargo de presbítero e no cargo de evangelista, o cargo de presbítero surgiu a partir de uma série de debates da igreja no Sudeste, enquanto o cargo de evangelista surge por conta de outros
outras discussões que estavam acontecendo no norte e no nordeste do país. O cargo de evangelista, ele é oriundo do norte e do nordeste do país, enquanto o cargo de presbítero surge a partir de discussões de igrejas que estavam sendo formadas no sudeste. E esse cruzamento, né, dessa tradição que foi formada no nordeste com aquela que foi formada no sudeste, deu cara a essa tradição hierárquica assembleiana que existem em diferentes ministérios. Bom, para resumir, e aqui já indo caminhando para a minha conclusão, então a gente percebe que o que é a grande marca assembleiana e que permite esse crescimento todo é que, ao se quebrar em diferentes grupos, em diferentes ministérios, as assembleias se adaptam. O diz lá que existem 12 milhões de assembleianos. No censo não está se dizendo de qual ministério a cada um desses 12 milhões de assembleianos pertencem. E o que é possível acontecer? É possível que você se diga assembleiano, ou você pode ser, por exemplo, um assembleiano de um ministério e que não se apega mais a nenhum dos elementos dos usos e costumes. É possível ser assembleiano nos dois espectros. É possível ser um assembleiano mais tradicional ou um assembleiano menos tradicional. Ou seja, é possível ser assembleiano se adaptando a diferentes circunstâncias. A identidade assembleiana, ela permite essa mutação a diferentes contextos. Tanto é que qual é a primeira coisa que acontece quando um assembleiano conhece o outro, né? Oh, você é assembleiano? Maravilha, senhor, somos assembleianos. E a primeira pergunta que é feita é, de qual é o seu ministério? Existem articularidades em grande medida também justamente por isso, porque ela permitiu essas diferentes adaptações da igreja a diferentes contextos, o que não acontece em outras denominações, que tem um perfil único, um perfil geral, presente em todas as suas igrejas. Fermentadas, elas conseguiram crescer mais porque conseguem crescer alcançando diferentes públicos. Então eu entendo que há uma ligação aí muito próxima entre o crescimento e essa fragmentação, ou melhor, entre esse crescimento e entre esse esgarçamento das instituições, da instituição, já que esse esgarçamento se adaptar a diferentes. Estamos com problemas na transmissão do Maxwell Fajardo. Vamos esperar aí alguns segundos para ver se ele consegue retomar a fala, mas você já fica a postos, então, Breno, para dar continuidade, tá? Ok. Ele caiu. Vamos lá, então. Eu acho que ele já estava nas considerações finais. Okay. Então, assim, agora você começa a sua fala sem nenhuma interrupção, e depois a gente volta, então, para o Maxwell, para ele fazer as considerações finais. Tranquilo. Então, o Vitor vai trabalhar as ADs e o mundo moderno. Fica à vontade, Vitor. Beleza, meu amigo. Então, agora sim, né? Boa tarde, Gandra. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Antes de tudo, eu quero dizer da alegria, da satisfação de poder compor esse momento agora com você, o Maxwell, e pela Relep, pela oportunidade, né, de conceder aí espaço nesse momento para a gente compartilhar algum dos nossos estudos, pesquisas, trabalhos, enfim, acho que esse é um momento muito importante. Breno, deixa eu só avisar. Pois não. Deixa eu só avisar o Maxwell. Maxwell, sim? A tua conexão está falhando bastante, então vamos fazer o seguinte, falta muito para você terminar? Não, tranquilo, já pode passar a palavra para o Breno.
Ah, ótimo. Então, é isso que nós tínhamos, inclusive, discutido antes, que a gente vai passar, então, a palavra para o Breno, ele faz as considerações dele, depois a gente volta ali para que você possa fazer as suas considerações finais. Pode ser assim? Perfeito. Então, ok. Breno, desculpa, pode continuar. Eu sou um simples obreiro, estou aqui submetido à hierarquia dos pastores. Então, vamos lá. O único pastor aqui é o Maxwell. Pastor Maxwell. Então, vamos lá, gente. Então, como eu estava dizendo, acho que é muito importante, e a Relep está de parabéns por esse momento, e eu fico muito grato de ter a oportunidade também de compartilhar um pouco das minhas pesquisas, dos meus trabalhos aqui nessa ocasião. Então, muito bem. O que eu tenho para compartilhar hoje, certo, na verdade, também um recorte da minha pesquisa de tese de doutorado, que está em fase de conclusão, né, eu estou às vésperas da defesa do trabalho, e, na verdade, a tese, ela versa, ou ela discute uma problemática mais ampla, que são as relações entre o pentecostalismo e a modernidade religiosa no Brasil, que é uma problemática que eu já venho trabalhando há alguns anos e trouxe ela agora para o doutorado, só que trabalhando a partir da análise das Assembleias de Deus e o mundo moderno. Então, as discussões que eu gostaria de trazer aqui tem a ver com essa segunda parte da pesquisa, que está justamente em fase de conclusão, às vésperas da defesa. E aí, eu gostaria de dividir a abordagem dessa minha fala em duas grandes partes. Bom, a primeira, eu queria apresentar algumas considerações gerais sobre as Assembleias de Deus e o mundo moderno, e, num segundo momento, eu queria expor, então, alguns modelos de relação das Assembleias de Deus com esse mundo moderno no Brasil, ao longo do seu desenvolvimento histórico. E aí, para abordar, então, essa primeira parte, essas considerações gerais, eu gostaria de fazer uma afirmativa e 6 proposições, né, sobre as Assembleias de Deus e o mundo moderno. E eu quero partir, então, da afirmativa, que é uma hipótese central da pesquisa, do trabalho e dessa fala, inclusive, é que, para que a gente possa entender as dinâmicas e funcionamentos das Assembleias de Deus, é preciso que a gente entenda a respeito de como as ADs representaram e se relacionaram com o mundo moderno ao longo do tempo. Tá? Então, se a gente quiser entender um pouco a respeito das tensões, mudanças, transformações, das dinâmicas de uma forma em geral nas Assembleias de Deus, a gente precisa entender como é que elas entenderam o mundo moderno ao seu redor e como é que elas se relacionaram com esse mundo. Né? Como eu vou colocar, boa parte de toda a dinâmica, não apenas interna, mas também externa das Assembleias de Deus na sociedade, tem a ver com a sua autocompreensão diante do mundo moderno, ok? Então, a partir dessa afirmativa, eu gostaria de colocar, então, essas 6 proposições. A primeira é a seguinte: as Assembleias de Deus no Brasil, elas surgem concomitante a esse período de transição da sociedade rural tradicional para a sociedade urbano-moderna no Brasil. Maxwell comentou isso agora há pouco, né? O contexto histórico, social e econômico da implantação, da formação, do desenvolvimento das Assembleias de Deus no Brasil é justamente essa transição, né, de uma cultura mais tradicional, né, vinculada a esse espaço do ambiente rural, para a cultura moderna que está relacionada às grandes metrópoles que estão em desenvolvimento. Okay? Então, essa é a primeira consideração importante, não apenas do ponto de vista nacional, mas também de um ponto de vista internacional. A gente pode dizer que as Assembleias de Deus, elas se inserem dentro dessa experiência histórica, vamos dizer assim, marcada pela emergência, e até nós poderíamos dizer, de alguma maneira, de crise, né, de certo ponto de vista, dessa modernidade que está nascendo. Né? Se, por exemplo, a gente for considerar do ponto de vista internacional, entre 14 e 18, a gente tem a Primeira Grande Guerra, né? Você tem aí em 29 a chamada Grande Depressão, né? A crise da economia mundial. Então, você tem vários fatores relacionados à sociedade moderna que compõem esse quadro geral dentro do qual as Assembleias de Deus, então, são implantadas e desenvolvidas.
A segunda proposição é que a expansão, consolidação e transformação das Assembleias de Deus, elas se dão de modo concomitante ao processo de modernização da sociedade brasileira. Então, se a gente analisar, né, um pouco a respeito da história assembleiana, a gente vai ver que boa parte dos processos, né, de desenvolvimento da denominação se deram na esteira desse processo, né, de modernização nacional, não apenas do ponto de vista da expansão, né, geográfica e do crescimento numérico, mas eu diria, inclusive, até de influências do ponto de vista de determinados aspectos, por exemplo, políticos, econômicos, sociais, de uma forma em geral. Então, só para citar aqui rapidamente alguns poucos exemplos, né, a formalização da primeira convenção geral, ela se dá justamente dentro de um contexto onde determinados grupos trabalhistas estavam, então, buscando um maior reconhecimento e organização, né, diante do período do Estado Novo, né, o período da sindicalização, né, onde havia, então, essa busca a respeito de uma organização maior por parte de alguns grupos, algumas classes trabalhadoras específicas, né. Se você pensar, por exemplo, né, eu até vou citar daqui a pouco, o caso, né, da Frida Wigring, que envolve a questão do Ministério Feminino, ela está relacionada, de alguma maneira, também com um contexto mais amplo do chamado sufrágio universal, né, sobre a questão do voto feminino, né, a ideia de que a mulher agora ela tem o direito de votar, ela tem o direito de escolher e determinar a sua própria vida, de alguma forma. Então, a gente pode perceber que um pouco dessa reação, né, a Frida, ao Ministério Feminino, está dentro desse contexto em que a sociedade, de uma forma geral, também passa por tensões com relação, por exemplo, ao papel tradicional da mulher, né? A terceira proposição que eu gostaria de colocar aqui é que o crescimento e o êxito das Assembleias de Deus com relação a outras denominações pentecostais e mesmo evangélicas no país, e essa é uma hipótese também, de alguma maneira, está no fato de que as Assembleias de Deus foram a igreja, foi a igreja pentecostal, ou foi a denominação evangélica, que, na minha perspectiva, mais soube relacionar de maneira adequada, ou de maneira com afinidades, né, na cultura e na sociedade brasileira, os chamados elementos tradicionais e modernos, né? A gente percebe que as Assembleias de Deus foram capazes de criar uma síntese muito a sui generis, né, das relações entre o antigo e o novo, entre o tradicional e o moderno, de maneira a articular essas duas coisas, não como opostas, não como necessariamente distintas, mas como complementares, de modo que, de alguma maneira, né, a modernização assembleiana ela vai sempre se dando como um desdobramento da tradição, né, como uma reinvenção da tradição, e a própria tradição ela vai se reinventando a partir de valores e de ideais mais modernos ao longo do tempo. Então, há uma relação muito particular e singular das Assembleias de Deus com os componentes tradicionais e modernos. Uma quarta proposição é que a identidade assembleiana ela foi definida ao longo do tempo justamente em função das representações e das relações que ela estabelece com o mundo moderno. Então, quem é o assembleiano ou quem são as Assembleias de Deus de uma forma em geral, né? É uma igreja diferente do mundo. Quem é o crente assembleiano? É aquele que é separado do mundo. Que mundo é esse, né, que é descrito, é representado nas Assembleias de Deus? E aí, isso não entra na minha fala de agora, mas está na pesquisa, né, sobre algumas das representações, todas as representações que são feitas a respeito do mundo, né, nos discursos, nas representações assembleianas, dizem respeito ao mundo moderno, né, a questão do entretenimento, a questão da moda, né, a questão da economia de mercado capitalista. Então, todos os discursos de negação e de rejeição contra o mundo são discursos de negação e rejeição do mundo moderno, né? E todos os valores que estão associados e atrelados a ele, né? Então, de alguma maneira, a identidade, né, que é um termo, uma noção muito importante nas ciências sociais, os
estudos culturais, enfim, né, vai dizer isso, que a identidade ela é construída em oposição, em distinção a sempre uma outra coisa. Então, a identidade assembleiana ela vai se constituindo justamente a partir dessa diferenciação que ela faz do mundo moderno, né? Ser diferente do mundo, é não buscar e querer as mesmas coisas do mundo. Então, a identidade, aquilo que eu tenho chamado de o ascetismo assembleiano tradicional, né, ele é caracterizado justamente por essa rejeição, por essa negação do mundo moderno. Como eu vou comentar, espero que dê tempo, né, há um processo, né, de mudança, de alteração, de transformação dessa identidade, de modo a que ela vá se abrindo, né, ao longo do tempo, um pouco mais as suas relações com o mundo. A quinta proposição é que, ao longo do seu desenvolvimento histórico, as Assembleias de Deus elas se relacionaram de modos distintos com o mundo moderno. E aí, eu vou me deter mais particularmente nesse ponto, mas, basicamente, a gente poderia, ao longo, né, de uma análise, vamos dizer assim, de longa duração das Assembleias de Deus no Brasil, desses 100 anos, enfim, dizer que existem pelo menos 4 formas, ou a gente consegue identificar pelo menos 4 formas pelas quais ela se relacionou com esse mundo moderno. A gente poderia sintetizar essas formas de relação em 4 palavras, né? Rejeição, tensão, ajustamento e recomposição. Né? Então, ao longo da história, né, a gente pode identificar que essas relações das Assembleias de Deus com o mundo moderno, elas primeiro foram de rejeição, segundo de tensão, ajustamento e recomposição. E uma sexta proposição, que eu vou só colocá-la, mas não vou me estender tanto, é que, do mesmo modo como, o Maxwell destacou isso, né? Do mesmo modo que existem tantos assembleianismos quanto Assembleias de Deus existem no Brasil, né? A partir dos vários ministérios, enfim, é necessário que a gente fale de Assembleias de Deus, também é possível e necessário dizer que as várias Assembleias de Deus se relacionam também de modos distintos com o mundo moderno. Né? Então, você tem, mesmo hoje, Assembleias de Deus que se comportam ainda com uma postura mais tradicional, mais reacionária e conservadora, você tem grupos que são mais abertos, né, que são mais modernos, enfim, que estabelecem um diálogo maior com o que nós podemos chamar de cultura moderna de uma forma genérica. Né? Então, a ideia é de que as várias Assembleias de Deus também se relacionam, mesmo hoje, de modos muito distintos com esse mundo moderno. Mas, voltando, então, à proposição de número 5, né, de que, ao longo da história, as Assembleias de Deus se relacionaram de modos diferentes com o mundo moderno, eu tenho proposto, então, que a gente poderia fazer uma periodização, né, das relações históricas das Assembleias de Deus com o mundo moderno no Brasil, né? É claro que toda periodização ela é perigosa e relativa, né? Mas a ideia é de que a gente poderia identificar, a partir de momentos específicos da história da denominação, formas diferentes com as quais ela se, então, relacionou com esse mundo moderno. E aí, eu tenho colocado que é possível que a gente pense, né, entre 1911 e 46, uma relação baseada na ideia da rejeição, né, rejeição da sociedade moderna secular. Um segundo momento, de 46 a 64, né, de tensões diante da modernidade técnica e urbana. Um terceiro momento, né, de ajustamento ao moderno autoritarismo nacional, né, entre 64 e 88. E, de 88 até os anos 2010 e até hoje, a gente poderia dizer de alguma forma, né, uma recomposição da denominação diante da cultura moderna, né, estabelecendo uma relação maior com alguns elementos como a questão do poder político, o consumo, a mediatização, enfim. Né? E aí, em cada um desses momentos, eu dei alguns nomes, assim, de acordo com os jargões e expressões assembleianas, né, para cada um desses momentos. Eu vou rapidamente só destacar alguns elementos próprios de cada um desses momentos e como é que essa relação com o mundo moderno se manifesta a partir desses elementos. Né? Então, no primeiro momento, eu coloquei a expressão "não somos desse mundo", né?
de 1911 a 46, a gente tem, então, a rejeição da sociedade moderna secular. E como é que a gente percebe essa rejeição? Né? Eu coloquei alguns componentes. Por exemplo, o forte ascetismo, né, que se expressa no afastamento da política, da cultura, das artes, né, o sectarismo com relação a outras denominações protestantes e religiosas, uma institucionalização tradicionalizante da denominação, a negação e a resistência diante do ministério feminino, a resistência diante do uso do rádio e dos institutos bíblicos, né? Então, existem vários fatores e elementos na história da denominação que vão, então, apontando que, nesse momento, há um certo tipo de resistência, né, de rejeição da cultura moderna, não apenas do ponto de vista interno, mas também externo na sociedade. Num segundo momento, né, eu nominei como resistindo ao mundo, mas vivendo nele, né, de 46 a 64. A ideia é de que esse momento ele é marcado por tensões diante da modernidade técnica e urbana. Né? Tensões porque você tem tanto aberturas quanto retraimentos da denominação. Então, por exemplo, nesse momento se dá também de modo concomitante, né, por exemplo, a formalização dos usos e costumes, né, se dá um certo tipo de abertura e retraimento na utilização dos meios modernos de comunicação, então começa a se utilizar o rádio, mas, em contrapartida, se é contra ainda o uso da televisão. Né? Existem os embates sobre a questão da educação teológica formal, né? Existe, apesar de um processo de burocratização da igreja, do ministério, enfim, um certo tipo de relutância, né, em permitir que, por exemplo, a Convenção Geral tenha mais poderes, né, sobre as igrejas locais, é uma tensão que a gente vê especialmente na história das convenções. Um outro fator interessantíssimo são as tensões com as novas gerações, né? Então, é interessante ler, tanto no Mensageiro da Paz, quanto nas lições bíblicas, né, as representações da mocidade, né, como um grupo geracional tendencioso às perspectivas mais mundanas, modernas, né, que trariam, de alguma forma, um mundanismo para dentro da igreja. Então, existe uma certa dificuldade, inclusive, no reconhecimento, por exemplo, desse grupo, na realização dos chamados congressos de mocidade, enfim, existe uma tensão com as novas gerações. Num terceiro momento, né, peregrinos e cidadãos nesse mundo, a gente consegue perceber alguns ajustamentos, né, da denominação junto a esse mundo moderno. Então, a gente vê, por exemplo, né, o enrijecimento moral, né, dos usos e costumes. É interessante, né, também contextualizando que a declaração, né, de Santo André, de 1975, ela se dá justamente nesse contexto, né, do regime da ditadura militar, mais autoritário, conservador, e, por exemplo, no mesmo período em que, no âmbito, né, mundial, também se dá revoluções, da revolução sexual, se dá, por exemplo, né, o chamado Festival de Woodstock, né, em 69, com mudança de hábitos com relação a vestimenta e outras coisas. Exatamente nesse momento ela se declara, né, ela faz uma declaração para enrijecer a questão dos usos e costumes. Eu coloquei aqui também que é um momento em que há o estabelecimento da gerontocracia, né, assim, o governo das pessoas mais velhas, né, dentro da denominação, há a criação de uma maior dificuldade do ingresso de obreiros mais jovens e o estabelecimento, né, dos obreiros mais antigos na liderança da denominação. E, só para citar aqui, há uma abertura, por exemplo, mais para o uso do rádio, né, mais voltada à evangelização, à educação teológica, mais ligada a uma finalidade mais pietista, vamos dizer assim. E, por fim, para concluir, né, estou vendo aqui que meu tempo já foi embora, Gandra, fica à vontade. Vivendo a plenitude de Deus nesse mundo, né? Então, de 88 a 2010, a ideia de que é uma recomposição da denominação diante da cultura moderna, e a gente pode ver isso, eu vou só citar por causa do tempo, na flexibilização dos usos e costumes, na modernização midiática, tecnológica e arquitetônica dos tempos, no envolvimento institucional com a política partidária,
na profissionalização do mercado de bem de consumo através da CPAD e na radical burocratização da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Então, a ideia básica é de que existe uma relação muito íntima, né, entre as Assembleias de Deus e o mundo moderno. E se a gente quiser entender e compreender não apenas as dinâmicas internas, mas também o modo como as Assembleias de Deus se relacionou com a sociedade, a gente precisa entender, então, como ela representou e se relacionou com o mundo moderno, ok? Era isso que eu tinha para compartilhar, meus amigos. Muito obrigado. Vitor Breno, muito obrigado pelas suas observações, todas pertinentes, e certamente se desdobrarão em possibilidades de debate, diálogo, enfim. Eu gostaria, antes de trazer as perguntas, inclusive eu peço, se você que está participando dessa live, se você tem alguma pergunta, né? Eu já percebi que tem algumas ali, mas se você ainda tem alguma pergunta, por favor, coloque nos comentários da live, que na medida do possível a gente vai estar passando para os nossos palestrantes e comentaristas, e dentro da possibilidade, então, obtendo as respectivas respostas. Mas antes de fazer isso, eu gostaria de voltar, né? O Maxwell teve alguns problemas ali com a internet, então eu passo para o Maxwell para que ele faça aí a finalização da sua fala e as considerações finais. Maxwell, fica à vontade. Muito bem, agora com a internet restabelecida, e foi muito bom porque eu consegui ouvir plenamente aqui a fala do Breno. Sim, Gandra? Maxwell, eu já até faço já uma provocação, porque me parece que a tua fala e a fala do Breno, elas se encontram em muitos detalhes ali. Se você também quiser comentar sobre isso, fica à vontade. Sim, eu também senti isso, como que várias das coisas que eu analisei, o Breno também analisou de uma outra perspectiva e as questões acabam se encontrando. E eu falava, quando caiu aqui a conexão, a respeito da adaptabilidade, com que a Assembleia de Deus ela vai se adaptando a diferentes contextos, nem sempre como fruto de uma ação planejada, mas há sempre esse diálogo, como o Breno falou, entre o moderno e a tradição. Ao mesmo tempo onde as Assembleias de Deus elas estão caminhando de uma forma... parece que bastante avançada para a época em que estão, ao mesmo tempo há essa guarda aí da tradição. Quando o Breno estava falando, né, por exemplo, dessa tradição, dessa transição da sociedade rural para a sociedade urbana, eu me lembrei de alguns artigos do Jornal Mensageiro da Paz, que eu pesquisei, que demonstravam isso na década de 40, mais ou menos, uma preocupação muito grande com as igrejas que se estabeleceriam nas grandes metrópoles. Há, por exemplo, uma preocupação muito grande com os cultos de oração. Então, há muitos artigos que dizem assim, o que vai acontecer com a reunião de oração nas grandes cidades, onde há teatros, onde há o rádio, onde há tanta coisa? Será que os crentes vão continuar orando? Parece que há essa tensão, né, do ambiente rural com a entrada da igreja no ambiente urbano. E o que a gente observa? Que a igreja... Ô, Breno. Oi. Nós vamos fazer o seguinte, o Maxwell está com dificuldade ali de transmissão, e eu já passo para você aqui uma colocação de um dos nossos participantes, para você dar uma olhadinha ali, acho que você consegue ler bem na tela ali, né? É o Fernando Braga que está perguntando, radical burocratização das Assembleias de Deus, explique melhor isso, por favor. Maxwell, só um minutinho que você... Sim, à vontade. Fora. Eu já passei uma pergunta aqui para a gente ganhar tempo com o Breno, tá? Não, perfeito. Só para contextualizar, eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu tenho tentado aplicar e utilizar esse conceito no estudo das Assembleias de Deus e das relações com o mundo moderno, que é o conceito de um historiador inglês que estuda... Ele não estuda, tem nada a ver com religião, ele estuda, na verdade, o terceiro Reich alemão, né? E ele usa um conceito muito interessante que, na minha perspectiva, se aplica bem às Assembleias de Deus. Ele usa o conceito de modernismo reacionário, né? E o que basicamente ele quer dizer com isso?
é a ideia de que há um processo de modernização tecnológica, arquitetônica, há um processo de modernização, por exemplo, do ponto de vista da inserção político-partidária, mas esse processo ou esse projeto de modernização, né, ele se dá de modo reacionário, né, ou seja, né, ele se dá com pautas conservadoras, ele se dá de maneira específica ainda, né, trabalhando discursivamente a questão da tradição, de não mover os marcos antigos, de continuamos o mesmo, né, de mudamos para continuar os mesmos, né, de viver no legado dos nossos antepassados. Então, a ideia de que há aqui um processo, né, de recomposição da memória, né, que se dá uma reinvenção da tradição à luz dessas novas questões. Então, há uma modernização naturalmente perceptível, né, nas Assembleias de Deus, mas essa modernização ela é reacionária, ou seja, ela é reacionária tanto do ponto de vista de que ela é uma resposta, ela é uma reação, né, a esse mundo moderno, quanto do ponto de vista que ela se dá de modo conservador. Isso tem até a ver com uma das proposições que eu coloquei aqui na minha fala, né, de que as Assembleias de Deus, elas desenvolvem um certo tipo de modernização em afinidade com a sociedade e a cultura, né, com a modernização conservadora, como alguns autores costumam colocar. Então, a modernização assembleiana é uma modernização conservadora. E aí, nesse sentido, né, e agora mais específico para a pergunta, né, sobre a radicalização da burocracia assembleiana, é no sentido de que ela começa, por exemplo, a se estruturar de um modo muito mais, vamos dizer assim, profissional, né, com eleições feitas a partir, né, me ajuda a lembrar agora do nome. Urna eletrônica. De urna eletrônica, né? Existe agora uma grande, vasta e longa, né, textos, enfim, de uma forma geral, né, que vão começar a regular a questão do funcionamento da denominação, de organizações internas entre funções, entre ministérios, né? E ela vai se comportar cada vez mais como empresa, né? A empresa que não no sentido necessariamente pejorativo, né? Mas empresa no sentido de se organizar racionalmente, né? Visando fins, lucro, organização e tal. Então, nesse sentido de uma radical burocratização, né? Ótimo. Obrigado pela resposta. E volto, então, a palavra para o Maxwell. Maxwell, fica à vontade. Eu já vou soltar na tela também. Isso, se você quiser já passar para uma pergunta. Tem uma pergunta aí do mesmo participante que antecedeu, né, a pergunta do Breno, que é o Fernando Braga ainda perguntando: o conceito assembleiano está mais atrelado à crença das verdades fundamentais do que na questão dos costumes. Está correto o meu entendimento? O que você diz, ô Maxwell? Eu diria que em algum momento da história assembleiana, sim. Eu entendo, inclusive, que por volta aí das décadas de 60, 70 e 80, essa ideia dos usos e costumes foi fortemente aplicada como sinônimo da identidade assembleiana. No entanto, como eu falei lá no início, esse é um dos fios que acabou se rompendo. Em algumas alas assembleianas ainda se mantém muito forte, mas em outras não. Então, o conceito assembleiano está atrelado à crença das verdades fundamentais, né, mais do que na questão dos costumes. Eu acho que depende muito de que ala assembleiana a gente está falando. Então, eu penso que, por ser a Assembleia de Deus, as Assembleias de Deus, uma igreja tão plural quanto ela é, né, até mesmo a definição do que significa assembleiano, ela pode variar a depender do local do campo assembleiano onde você está circulando. Então, há alas que vão valorizar mais a questão dos usos e costumes, há alas que não. Então, eu acho que tudo acaba sendo uma questão relativa. Ótimo, muito obrigado, Maxwell. E eu lanço mais uma perguntinha aí para o Breno, que é do nosso colega da RELEP, o Samuel Valério, que pergunta: Breno, você entende que as ADs deixou o tradicional e tornou-se moderna?
Existe ainda muitas resistências? Perfeito. Obrigado, Samuel, pela pergunta. Na verdade, é interessante pensar que essas muitas relações, né, que as Assembleias de Deus assumem historicamente com o mundo moderno, elas não são relações sobrepostas, né? A gente poderia dizer que elas são relações justapostas, né? Ou seja, elas não necessariamente sobrepõem-se umas às outras, mas elas podem estar, né, uma ao lado da outra, não apenas no passado, mas também no presente, né? E aí, como eu disse, na verdade, talvez um dos fatores que fazem com que as Assembleias de Deus sejam essa denominação que tenha tido um certo êxito e sucesso, né, no campo religioso pentecostal e evangélico brasileiro, seja justamente essa plasticidade, né, que ela tem em articular tradição e modernidade no interior dos seus vários ministérios. Você tem ministérios mais tradicionais, mais modernos, você tem igrejas, Assembleias de Deus, que se adequam, né, de um modo plástico, essa metáfora, essa analogia é interessante, né, a partir das mais diferentes e variadas demandas e interesses e expectativas, né? Então, nesse sentido, como eu falei também lá no início, não é que ela deixou de ser tradicional e se tornou moderna, ou não é pelo fato dela ser moderna que ela deixou de ser tradicional. De um modo muito singular, né, é possível falar, como é o título provisório do meu trabalho, né, de que as Assembleias de Deus é um exemplo de uma moderna tradição pentecostal, né, essa figura do oxímoro, né, de duas ideias aparentemente antagônicas, mas que num determinado contexto elas ganham um novo sentido, ela se aplica muito bem à Assembleia de Deus, né? A Assembleia de Deus é tradicional ou moderna? Não, ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para dizer que ela é uma ou outra, ou de que as mudanças que ela passou, enfim, fizeram que ela ficasse mais moderna ou menos tradicional. Não, é uma síntese muito particular, porque se você vê, por exemplo, e eu vou 30 segundos, se você pegar, por exemplo, né, a congregação cristã no Brasil, ela, de uma forma em geral, claro, não estou generalizando, mas de uma forma em geral, ela é um tanto quanto uniforme e homogênea em qualquer lugar no Brasil. Uma congregação cristã é a mesma, seja aqui em Fortaleza, no Ceará, seja em São Paulo, seja no Sul. Algumas diferenças, mas são muito parecidas. Você pegar uma igreja universal do Reino de Deus, elas são muito parecidas, né, em lugares geográficos e contextos totalmente diferentes, são similares umas às outras. A Assembleia de Deus, não. Né? Se você pegar as Assembleias de Deus do Ceará para de São Paulo, são bem diferentes. De São Paulo para o Paraná, muita diferença. Dentro da mesma cidade, dentro de um mesmo ministério, você pode ter vários perfis e modalidades de Assembleias de Deus diferentes, né? Ou seja, várias formas das Assembleias de Deus relacionarem-se, né, com esse mundo moderno. Okay. Ótimo, muito obrigado, Vitor. E eu vou fazer uma última pergunta para ficar equilibrado aí o debate. Eu vou fazer uma última pergunta aí para o Maxwell, que é a pergunta do Davi Bezerra Silva, que ele coloca assim: o advento dos jovens assembleanos na academia e suas influências na teologia pentecostal, como na liturgia. O que você tem a dizer sobre isso, Maxwell? E aí a gente fecha, então, a nossa transmissão. Bom, essa ideia da juventude assembleiana é um assunto que está sendo discutido bastante agora, principalmente nas redes sociais, mas não é um tema novo, não é um tema recente nas histórias assembleianas, porque em vários momentos, como até o Breno citou, houve essa dialética entre o novo, o velho e o jovem, né? Então a gente pode falar, por exemplo, na década de 20, do jovem Paulo Leivas Macalão, em oposição à velha liderança sueca, né? Depois você percebe lá o próprio jovem Cícero Canuto de Lima fundando a Convenção Geral das Assembleias de Deus na década de 30, e como depois de muitos anos você tem o jovem pastor José Wellington Bezerra da Costa, né, apresentando uma nova versão ali de assembleianismo. Então, essa questão entre o jovem e o antigo está sempre presente nas Assembleias de Deus, e no decorrer da sua história, as Assembleias
Assembleias de Deus, elas passaram por várias transformações que têm também a ver com esse encontro de gerações, né? Então você tem uma primeira geração que estava lá no mundo rural, uma nova geração que surge nesse momento que a Assembleia de Deus vem para os grandes espaços metropolitanos. Depois, nos espaços metropolitanos, seguiu-se uma outra geração que questiona alguns valores da geração anterior e mantém outros. E talvez a gente esteja em um desses momentos dentro das histórias da história assembleana, que você tem uma nova geração que, ao mesmo tempo que confirma algumas coisas da geração anterior, faz novas propostas. Então, esse processo assembleano desse encontro entre o antigo e o jovem sempre aconteceu em toda a história, e eu acredito que é um novo momento assembleano que a gente está observando isso também. Muito obrigado, Maxwell Fajardo. Pessoal, o tempo estourou, mas que live extraordinária. Tenho orgulho de estar aí participando com dois grandes pesquisadores aí dos pentecostalismos, em particular das Assembleias de Deus. Tá? Os meus sinceros agradecimentos. Lembrando que na próxima sexta-feira, no mesmo horário, dia 12/6, às 17 horas, nós teremos mais uma transmissão da RELEP, Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, com a presença do Dr. Samuel Valério, falando sobre uma nova origem do pentecostalismo, né, e a doutoranda Renilda Aparecida, falando sobre neopentecostalismo e neoliberalismo. Imperdível. Bom, ficamos por aqui, mas eu deixo os meus agradecimentos. Nós temos aí alguns componentes do grupo gestor da RELEP. Meus agradecimentos ao Davi Meschiati, que está participando, a Marina, que também está participando. Eu vi também o Gideon Freire Alencar, que também está participando. Enfim, são os membros do nosso comitê organizador, né, do nosso grupo gestor, que tem nos apoiado aí, enfim, né, todo o grupo gestor, na verdade, tem apoiado esse trabalho. Fica aqui a nossa contribuição para esse momento. Terminamos aqui a nossa live. De novo, muito obrigado, Vitor Breno, muito obrigado, Maxwell Fajardo. Foi extraordinário. Estou extremamente satisfeito, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Terminamos por aqui. Sucesso para vocês aí, hein? Obrigado, meus amigos. Muito obrigado. Um grande abraço. E a paz do Senhor. Amém, irmão. Paz do Senhor. Valeu. Valeu.